Olá amigos, tudo bem? Vamos à correção desse exercício aqui, acompanhe aqui, olha lá, vamos ver como é que faz. O enunciado diz o seguinte, ó, um dos vértices de um quadrado ABCD é o ponto A, que tem as coordenadas menos 2 e menos 1, beleza? E aí ele diz, uma circunferência inscrita no quadrado tem centro, inscrita nesse quadrado, né? Tem centro de coordenadas 1 e 3. E aí ele pede, a medida da diagonal do quadrado é. Olha só, pelas informações que ele deu para construir esse gráfico aqui. Ele diz que um dos vértices do quadrado ABCD é o ponto A, que tem coordenadas menos 2 e menos 1. Então, coordenadas aqui, ó, menos 2 para x, menos 1 para y, vai dar esse ponto. E diz que esse ponto aqui é um dos vértices de um quadrado. Então, desse ponto sai um quadrado, né, que está aqui. Muito bem. Aí depois ele continua informando. Uma circunferência é inscrita nesse quadrado. Então, quer dizer que é uma circunferência que está dentro desse quadrado, tem centro com coordenadas 1 e 3. Então, em 1 e 3 aqui, você tem esse ponto que é o centro dessa circunferência. Muito bem, então. Aí ele pergunta, a medida da diagonal do quadrado é. Então ele deu um vértice do quadrado, o centro da circunferência. E quer saber quanto mede a diagonal desse quadrado. Olha só, pelo desenho, você percebe que se você pegar a distância aqui, ó, desse vértice do quadrado que foi dado até o centro da circunferência, já vai ser metade da diagonal que ele quer calcular. Não é verdade? Então, olha só, se você calcular essa distância, você tem a metade da diagonal. Se você fizer isso vezes 2, você vai ter a diagonal inteira. E o resultado deve estar aqui. Então, vamos calcular quanto mede a distância aqui, ó, desse vértice até o centro da circunferência. Para encontrar isso, você sabe que a distância de 2 pontos, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B, só para a gente ter uma referência aqui. Então a distância do ponto A até o ponto B é a seguinte, ó, a distância do ponto A até o ponto B pode ser calculada pelo Teorema de Pitágoras, claro, como você já sabe, ou pela essa regrinha aqui, por essa fórmula que calcula a distância entre dois pontos, né? Vai ser calculada pelo valor do x2 menos o valor do x1 ao quadrado e depois mais o valor que tem o y2 menos o valor que tem o y1 também ao quadrado. Essa fórmula você já conhece. Substituindo esses valores, nós vamos ter assim, ó, que a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual. Vamos substituir os valores lá. x2 e x1. Vamos chamar esse ponto de x2 e esse de x1, ó. Então o x2, o x vale 1 e depois vale menos 2. Então o primeiro x2 aqui, ele vale 1. Pela regrinha é menos, o outro x vale menos 2. Só que esse menos com esse menos, ele fica positivo. Então fica mais 2. Legal. Esse é ao quadrado. Depois seguindo, você tem o y do ponto 2 menos o y do ponto 1. Pegamos esse ponto como sendo 2, o y dele vale 3. Então fica 3 menos 1. Como tem menos da regra, né? Tem esse menos da regra aqui, ó. E esse menos do y, então vai ficar 3 menos com menos mais, fica 3 mais 1. Daqui sai então, ó, 3 mais 1 ao quadrado. Tudo bem, vamos lá. A distância do ponto A até o ponto B, que estamos calculando, é dada pela raiz quadrada de 1 com mais 2, vai dar 3 ao quadrado. Depois daqui, 3 com mais 1, vai ficar 4 ao quadrado. Não é legal? Bom, dando seguimento aí, tem a distância do ponto A até o ponto B, que vai ser igual à raiz quadrada aqui, ó. 3 ao quadrado fica 9, mais 4 ao quadrado, 16. Legal. Agora, juntando esses dois, nós vamos ter que a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a 9 com mais 16, vai dar 25. Tá lá. Então daqui nós vamos tirar que a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de 25. Olha lá, ó. A distância do ponto A até o ponto B
é a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 tem dois valores. Pode ser 5 ou menos 5. Mas como se trata de um comprimento, uma distância, não existe distância negativa, né? Então, na verdade, a distância aí é de 5. Bem tranquilo resolver, ó. Então, desse ponto A até esse ponto B, aqui mede 5. Como ele quer saber a diagonal inteira do quadrado, então aqui vai ter mais 5, né? Ó. Então, a diagonal mede 5 desse lado com mais 5 desse, vai dar 10. Então, a resposta ali é que tem 5. Como é só ali assim que é metade, você tem que dobrar. 5 vezes 2, 10. Essa é a resposta, que aqui nesse caso vai ser a alternativa E. Tá aí. Foi tranquilo calcular, né? Então, se um dos vértices está aqui, o centro da circunferência é esse, para saber a diagonal inteira, usando essa fórmula, chega no resultado de 10. Bem tranquilo, né, querido? Esse aqui está resolvido. Eu te aguardo aqui na próxima correção. Até lá!